da Globo, trabalhei como produtora por bastante tempo, jornalismo diário, semanal, entretenimento no GNT e tal. E depois também em talk shows, trabalhei Saia Justa, Capital Natural. Mas eu sentia muito restrito. E nesses programas, a gente faz pequenas peças audiovisuais que tem no máximo uns 3, 4 minutos. E eu sentia uma restrição, você tinha que sempre escolher o que é possível condensar em 3 minutos. E aí e sempre o que é novidade, né? Principalmente em jornalismo diário, é tudo, a importância ali é o que está acontecendo agora, não o que é importante. De verdade, né? Através dos tempos, assim. Então, isso foi me deixando um pouco desanimada de trabalhar com jornalismo, e foi o que me levou a estudar documentário, que é uma forma que ali é muito mais flexível, né? O documentário, você tem tempo de elaborar, você escolhe o assunto no qual você vai focar de acordo com outros critérios muito diferentes do jornalismo diário. E aí é isso que me trouxe aqui para Londres. Só que aí cheguei em Londres aos 27, e aí é como se você renasce, né? Sem nenhuma conexão. Como imigrante, você está na base da cadeia alimentar ali. Então, eu comecei do zero de novo, trabalhando no que vinha, no que viesse, assim, mas sempre ficando perto de educação, que eu entendi que é minha vocação. E hoje em dia, o que eu faço principalmente é dar aula na Universidade de Londres, é meu trabalho principal. E vai ser, esse ano, já em tempo integral, e acho que vai continuar, parece. Laura, e como foi a escolha por Londres? Por que tu fosse estudar em Londres e não, de repente, no Rio ou um local aqui no Brasil? Eu dei uma boa mapeada aí quando eu estava ali desiludida com jornalismo e entretenimento. Eu passei um bom tempo estudando quais são as opções, quais eram as opções de mestrado para estudar documentário mais a fundo. E eu fui visitar, dei uma circulada no Brasil, fui para Nova York, fui para Edimburgo, fui para também... não, foi principalmente nesses lugares que eu fui visitar os campos das universidades para ver se eu queria morar nesses lugares, e a verdade é que o currículo que mais me atraiu foi Londres, ainda que eu preferisse morar na Espanha, mas a tradição de documentário daqui é muito mais antiga, né? Aqui, tendo a BBC... Bom, aqui a origem do documentário bem daqui, né? Os primeiros filmes, tem o Nanook do Norte, que é um que foi feito ali nos Estados Unidos, mas tem uma tradição muito forte desde ali 1900 e bolinha, bem do começo do século passado mesmo. Então, por conta da tradição aqui e da quantidade a diferença, né? Tem muito documentário que é feito aqui de muita diversidade de formato. Então, eu queria estar perto disso. Sabe que muita gente que faz que o curso, claro, tem alguns que querem fazer conto, romance, querem ser escritores clássicos, e outros querem ser roteiristas, querem trabalhar com Netflix, querem trabalhar no audiovisual. Por que tu consideras que um roteirista, eu não sei também no documentário, como é que nasce o documentário, né? Se ele nasce também de um roteiro, ou se ele nasce da reportagem, nasce da apuração, e por que tu não consideras que esse teu trabalho como documentarista não é um tipo de trabalho de escrita? Qual a distinção que tu fazes dessas coisas? Depende do tipo de documentário, né? Depende completamente, porque tem documentários que são baseados em pesquisa, e aí tem muito mais escrita, porque você vai para a realidade para provar a sua tese. Você faz a pesquisa bem feita, você faz a pré-entrevista, você já sabe até como a pessoa fala, e você já escreve a contribuição dela, porque você já consegue supor como vai ser, porque o pesquisador já teve uma primeira conversa, né? Em geral, não é a mesma pessoa que faz a pré-entrevista que faz a entrevista, para não se sentir... Porque fica gasto, sabe? Quando a pessoa tem que repetir. Mas alguém já fez essas perguntas, já sabe. Então, esse trabalho é mais envolvido e de escrita mesmo, nesse tipo de documentário, que é mais de tema, que é mais, por exemplo, os que você vê mais, sei lá, deixa eu ver aqui, quais que tem tem um programa semanal na Globo, Globo Repórter, enfim. Esses aí, o Globo Rural, eles são bem roteirizados. Agora, tem muito documentário que é mais observacional. Então, você vai a campo, você tem uma tese, e você vai a campo, mas com tempo suficiente para ver a realidade se desenrolar ali à sua frente. E aí você transcreve todo esse material, e a partir das palavras dos outros, você encontra no material um formato mais que represente melhor aquela realidade que você documentou. Agora, todos os documentários partem de uma tese.
Você não vai para a realidade na louca com uma câmera, porque você não tem nem como decidir como enquadrar quando você não sabe sobre qual é o tema principal. E nisso tem muito a ver com a escrita. A decisão do tema, a decisão do ângulo, literal, mas também temático, isso tudo tem muitos paralelos entre escrita e documentário. Enfim, me perdi. E quantas pessoas trabalham no documentário? Eu sei que isso vai variar muito, né? Mas pensando na tua experiência, quantas pessoas tu consegue fazer um documentário com 1, 2 pessoas ou é uma equipe de dezenas de pessoas? Depende, que é isso, é um formato tão, uma categoria tão grande que depende de qual tipo de documentário você está falando. Esses que estão, sei lá, os que estão concorrendo ao Oscar nesse ciclo agora, tem um que chama All That Breathes, que parece que é uma equipe grande, porque teve alguns, dá para ver que tem luz montada, então você sabe que vai ter alguém responsável pela luz, alguém responsável pelo som, um diretor, vai ter 2 ou 3 editores, dependendo de como é estruturada a edição. Então, tem alguns documentários que têm estrutura. Alguns é uma pessoa com uma câmera, e essa mesma pessoa vai editar, e depois... mas é muito difícil isso, porque você não tem distanciamento em relação ao tema, né? Ao tema não, ao material que você gerou. Você não consegue separar o que está na tela com o que você viveu. Então, fazer sozinho é possível, e o mestrado que eu fiz aqui era esse o desafio. Tinha que fazer tudo, todos os papéis, de pesquisador a editor, sozinho, fazer um filme. Que é muito bom porque você entende todos os processos. Então, na hora que você vai trabalhar com alguém, você procura alguém que supra as suas deficiências. Laura, vamos falar um pouquinho sobre a questão da linguagem. Tua língua 1 é português, né? Imagino que tu tenha crescido aqui no Brasil e tal. Tu já devia estudar inglês desde sempre, assim. Imagino que o inglês não fosse para ti uma grande questão. E isso foi uma dificuldade para trabalhar depois em Londres? Foi uma dificuldade para fazer documentário, para dar aula ou não? É difícil, né? É muito difícil você escrever em outra palavra. Teve um CD, um álbum no Spotify que lançaram agora que chama Being Funny on Another Language, como ser engraçado em outra língua. É tão difícil você conseguir ser engraçado na língua que não é sua, você ter ironia, ter refinamento, ter agilidade, porque o cérebro tem que traduzir. E aí você já perdeu o timing, você já perdeu o momento da piada, porque o cérebro estava ocupado traduzindo. Então é um choque, porque você fica parecendo menos inteligente no começo, sabe? Até o seu cérebro acompanhar, tem um momento em que é muito frustrante, como demora para você conseguir estruturar o raciocínio. Hoje tu te considera plena, tu está há bastante tempo aí. Eu estou há bastante tempo aqui, sim, eu escrevo bem, eu dou aula bem, mas você nunca é igual ao português. Para mim, a sensação é de que quando você está na tua língua nativa, é como se você estivesse andando assim num campo aberto. Você pode escolher para que lado você vai, você pode até subir numa árvore se você quiser, tem uma tranquilidade, você vai sem ter que olhar. Quando você está em outra língua, é quase como se tivesse um caminho marcado, assim, de pedra, sabe? E você tem que ir pulando de pedra em pedra, e às vezes, beleza, você ganha a sua habilidade, pode ser que você tenha ali o seu gramado com muitas pedras e muitos caminhos, mas a verdade é que você chega, volta e meia, num final de caminho. Seu cérebro tentou expressar uma coisa, mas não chegou até o fim, porque a estrutura linguística não é igual a de português. Então, você tem que dar ré e dar a volta para expressar aquilo que você quer dizer. E isso eu não sei muito bem se tem como contornar, sabe? Eu acho que a minha cabeça foi formada em português. Eu penso e sinto em português. Às vezes, eu tive um relacionamento com o inglês. Quando você está muito tempo imerso na língua, você começa a pensar e sentir na língua nativa também. Mas na hora de... Bom, para mim, diário, né? Eu escrevo os meus próprios pensamentos, e varia o que eu estou querendo expressar. Eu escrevo em inglês e em português, dependendo o que é que eu estou dizendo. Se a tua ficção, tu escreve em português ou em inglês? Ficção eu estou escrevendo em português. E foi essa a decisão para mim. Eu comecei a fazer aqui porque eu decidi que eu ia pelo caminho do prazer. Eu ia pelo que é prazeroso de fazer. É mais prazeroso escrever em português, porque eu tenho mais recurso, porque eu sinto melhor o refinamento. A gente, quando você não cresce na língua, você volta e meia perde a sutileza, as camadas de significado que uma palavra pode ter, porque você não cresceu, não viu ela usada em contexto, né? Então, eu decidi que, como é um hábito novo,
eu vou escolher o que me dá mais gosto para poder arraigar o hábito, e aí eu escrevo nas duas línguas, eu também estou escrevendo em inglês, mas ficção mesmo, assim, eu estou indo para português, que é mais gostoso. Mas um desafio também é não perder o português estando tanto tempo longe. O português conversando conosco é ótimo. Como é que tu faz para manter esse teu português? Eu falando com a minha mãe? Não, eu leio. Eu gosto, leitura, de novo, é mais prazeroso ler literatura em português também. Eu leio em inglês, eu leio em espanhol, em geral eu leio bastante, assim, mas ficção que você lê por horas, assim, é mais fácil em português e é mais íntimo. Eu gosto muito de inglês, mas tem um distanciamento da língua quando ela não é sua. Eu consigo me perder nela, mas às vezes a literatura para mim é refúgio, sabe? É quando ficção em geral é um lugar para onde você vai para se recarregar. E isso é muito importante para mim que seja em português. Assim. Aliás, se vocês tiverem dicas de livros maravilhosos, sempre aberto. Muito bom. Laura, e na universidade, tu tens alunos todos, claro, falam em inglês, né? Mas tu deve ter alunos de todos os lugares do mundo que também têm esse dilema e não são necessariamente falantes de português. Então, são 3 idiomas ali, né? Muito mais. Eu tenho muitos, são vários. Eu tenho alunos muitos chineses, franceses, alemães, mas a língua que a gente tem em comum é inglês. E tem estudos que mostram que o inglês falado por uma estrangeira é mais fácil de compreender para um chinês do que o inglês nativo, porque justamente eu entendo a língua de uma forma mais esquemática, eu consigo entender também as ambiguidades da língua inglesa que os nativos não enxergam. Então, eu já sei onde é que a galera vai tropeçar quando eu explicar uma coisa em inglês que pode ser compreendida de maneiras diferentes por conta da estrutura da língua. Eu já falo de um jeito e falo de outro. E as pessoas têm muito menos vergonha de não conseguir falar a língua direito porque elas ouvem o meu sotaque. Então, eu acho que tem vantagem de ser gringa, de ser professora gringa, principalmente porque mais da metade dos meus alunos não é daqui, não é nativo. Tem suas dificuldades também, né? Porque se às vezes sai uma estrutura frasal que é meio tortinha, porque você não teve a paz de espírito, ou você está, enfim, está procurando o caminho mais curto e não o mais elegante, é isso, você sabe que você soou nós fumo, sabe? Tipo, e você tá ali na frente da classe e você falou um negócio que você sabe que não é a melhor maneira possível, e tem gente que é native speaker, que são os nativos, que sabem falar melhor que você aquela língua, óbvio, sempre vão. Então, tem uma aceitação, assim, foi bom, foi um remédio para o meu perfeccionismo. Você nunca vai falar igual um nativo, então tudo bem, entendeu? Porque eu penso bem. Se eu não expresso da maneira mais elegante possível, tá tudo certo, eu dou a volta e explico de outro jeito. E se eles quiserem ouvir a melhor maneira possível, eu posso falar em português. Se eles não entenderem, é porque eles falam português pior que eu, então tudo bem, sabe? Será que no Brasil a gente ainda tem pouca tradição de documentários? Tu sente isso, não? Então, nós temos nossa própria... Eu estou estudando isso agora, na verdade, em contexto, assim, comparando com aqui, né? Tem muito... Enfim, é tão grande, a parte ali oriental eu não conheço muito bem, tem uma tradição imensa russa, né, e polonesa e chinesa que eu não alcanço, mas comparando a gente brasileiro com os ingleses aqui, a gente tem uma tradição de focar bastante no político, e a gente tem uma tendência a escolher uma vida, a vida de uma pessoa que ilumina a trajetória histórica, o que estava acontecendo historicamente em volta dessa pessoa. Esse é quase um clichê do documentário brasileiro. É um foco grande em acontecimentos políticos através de uma vida individual. Isso é uma coisa que se fez muito no Brasil. E tem uma tradição grande de usar muito gente falando, né? Talking heads, eles chamam, assim. No Brasil, até há pouco tempo, isso era o jeito mais comum de se fazer documentário, era um monte de entrevista, uma atrás da outra, fazendo um argumento verbal, principalmente. E não é o caso aqui. Aqui tem uma coisa de você procurar, o mais comum é você encontrar, os que são mais bem-sucedidos, você gravar um acontecimento enquanto ele se desenvolve, enquanto ele se desenrola.
Então, a estrutura dos filmes, e as estruturas dos filmes que têm feito mais sucesso internacionalmente, não só os ingleses, ultimamente, não focam somente em argumentos verbais, gente lembrando do passado ou tentando te convencer de alguma coisa, mas que, de fato, é mais verbal, porque é baseado na palavra. Tem se tentado cada vez mais aproximar, de certa forma, da narrativa ficcional, pode ser, não é ficcional, da narrativa de acontecimentos, não necessariamente do argumento. Uhum. A Marlise pergunta como comprovar a veracidade do documentário. Eu acho que, na verdade, a questão é sobre fontes, né? Como tu faz essa investigação dos fatos para evitar algum processo. O documentário é um texto não ficcional que pode acarretar nesse tipo de coisa. Super. Quando é de canais grandes, você tem gente que paga só para isso, assim, para checar, para ter certeza de que o que vai sair ali não é passível de ser processado. Isso é profissão, isso. E é parte da sua responsabilidade jornalística. Então, acho que é mais por aí que a gente... Mas tem um momento no qual há decisões a fazer sobre como você vai retratar uma pessoa. Porque a questão da verdade, né? Qual é a diferença de um documentário e de uma ficção? Em vários... Porque a realidade não é retangular, tá certo? No momento que você gravou, não é a verdade. É um pedaço da realidade, é um pedaço ali retangular e, tipo, obviamente não é a verdade inteira. E no momento que você editou, você vai mudar a cronologia, você vai estruturar. Então, por muito tempo o documentário tentou argumentar que a verdade está ali no momento da... A verdade fotográfica, está no momento da captura. E hoje em dia, como se entende, é que a verdade está na recepção, está no quanto a pessoa que assiste entende que aquilo acontece de fato, porque é impossível provar que uma coisa é a verdade. A verdade depende de contexto. Então, esse é um discurso, a verdade é um dos debates acadêmicos mais prolongados e enrolados da disciplina do documentário na academia. Tem se discutido aí sobre construção de verdades ou não? Esse não é um problema aí? Sim, né? Você diz fake news? Exato. Deepfake. Super, é internacional, né? A gente, enfim, mas isso eu não sou qualificada para falar a fundo sobre isso. É um problema mundial, né? Agora. Me parece que eu entendo esse conceito de verdade, a gente sempre tem que relativizar, né, o que é a verdade, porque o jornalista ele vai fazer recortes. Mas, às vezes, nessa relativização entram coisas que jogar o bebê com a água do banho. Então, por mais que se relativize a verdade existe. E eu acho que a gente tem que perseguir o que é factual também, para evitar... A Inglaterra teve problemas sérios com a questão do Brexit, né? Eu sei que foi até antes disso começar em outros países, foi inundado de fake news, de ruídos, digamos assim. Foi uma eleição bem complicada, a do Brexit. Foi esse começo, né? Foi a Cambridge Analytica, que depois fechou, que também influenciou a eleição do Trump. Enfim, a gente está vivendo esse momento histórico no qual a gente ainda não tem anticorpo coletivo contra essas construções de inverdades. Eu acredito, sim, sendo jornalista, eu acredito que tem uma verdade histórica que acontece, mas eu acredito também que quando você olha, você está olhando de um ponto subjetivo. Você tem que reconhecer isso, de que seu ponto é subjetivo, e fazer um esforço para escutar outros ângulos, isso no jornalismo, né? Para você poder entender, mas sempre baseado no que aconteceu na realidade. Se a gente começar entendendo que a Terra é redonda, a gente vai ver a Terra de vários lados, né? Mas vamos começar entendendo que ela é redonda. Sim, isso estamos completamente de acordo. Bom, mas agora é isso, tem indústrias, né, de criar inverdades, tem exércitos de gente que é contratado para isso, para criar realidades paralelas, e a gente não tem ainda como sociedade os anticorpos para se defender disso. Eu acho que esse é o desafio que a próxima geração vai ter que encarar. Maravilha. Tudo isso para responder a Marlise sobre a veracidade do documentário. Essa é uma pergunta que documentário, é verdade, mas é que hoje a pergunta é bem pertinente, Marlise. Tanto para quem está produzindo fazer a checagem quando é responsável, quanto para quem está consumindo entender de onde vem aquele documentário, né, Laura?
que também nada impede que haja documentários aí fabricados para confundir ou com lobby de alguma indústria. Então, eu acho que o consumidor também tem que começar a ver as coisas com olhar crítico. Acho que esse é a nossa grande... É o que ajuda a criar anticorpos. Adorei a tua expressão anticorpos para lidar com esse tipo de coisa. Laura, adorei o nosso papo. A gente vai ter que ir num módulo de não ficção, de repente, por se organizar para conversar o tempo da aula todo, que é 2 horas. Tem muita coisa para nos contar, muita coisa para dizer. Acho também bacana esse intercâmbio, né? Eu percebi que tem alguma saudade do Brasil na tua fala aí. Tu já falaste em voltar. Eu nunca entendo Eu bem tenho, os que vão querem voltar. Então, isso é bom para nós. tenho saudade, sim. Terrinha, é bom, das raízes, a gente se entende. Eu fiquei muito mais brasileira desde que eu vim para cá. Eu entendi que eu sou muito, muito mais brasileira e entender do que eu tenho orgulho de ser brasileira. A distância realmente. Então, nos diz por que a gente está precisando ouvir. Porque eu gosto. O que me faz falta é o jeito com qual as pessoas. Tem uma generosidade na conexão entre as pessoas. Tem uma abertura que é raríssima. É um negócio precioso. O jeito com que as pessoas se conectam entre si. Tem um jeito muito com a guarda mais baixa, assim, e que não é naíve, assim, não é inocente. É uma generosidade de afeto mesmo. Essas pessoas têm muito afeto e elas não estão guardando para si, elas são generosas. E é muito... É emocionante, assim, quando eu volto para o Brasil, o jeito com que as pessoas interagem normalmente. É muito diferente. É muito diferente. Então, tem várias... Bom, estou aqui me enrolando. Essa é Não, das coisas mas eu acho que é que dá isso. saudade.